Hoje eu vou estar falando um pouquinho, nós tivemos uma palestra com a doutora Laura. Ela, além dela ser médica, né, dela ser psicóloga, ela também é professora da Harvard. Então, esses vídeos é a mesma coisa que vocês tivessem a chance de ter uma aula gratuita com um professor da Harvard. Então, acho que vale muito a pena e é importante porque é informação super atualizada, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sentiram nossa falta? Faz um tempão, né, que a gente não grava vídeo e estava sendo muito difícil para nós gravar vídeo e principalmente a edição. Então, assim, nós passamos um tempo turbulento, mas nós estamos voltando. Então, não se esquece, já deixa aquele like para ajudar nosso canal a crescer, compartilha com as pessoas para eles entenderem um pouquinho mais sobre autismo, ou o que é autismo. E também, se você não é inscrito, considerem ficar com a gente e se inscrever. Também, siga nossas redes sociais, é muito importante que você esteja conectado em todas as nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. Compartilha e segue a gente, tá? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma coisa muito legal que aconteceu. Nós tivemos uma palestra com a doutora Laura. Ela é, assim, uma médica, assim, que vem bem, assim, perto do meu coração. É uma médica, assim, que eu amo de paixão, gosto bastante, sempre recomendo. E ela deu uma palestra pra gente no grupo. Nós não temos autorização de divulgar a imagem dela, mas nós temos autorização de poder fazer todos os ensinamentos dela, poder ser espalhado, que eu acho que é muito importante. Bom, o que eu gostaria de deixar para vocês? Então, como são várias partes, então eu quero fazer vídeos menores e em cada vídeo eu ler o que ela diz, porque eu não quero correr o risco de fugir nenhuma palavra do que ela ensinou. E depois, no finalzinho, eu coloco a minha opinião e a minha experiência de mãe para ver se ajuda um pouquinho e vocês conseguem entender mais ou menos tudo que ela falou, tá? Ela, além dela ser médica, né, dela ser psicóloga, ela também é professora da Harvard. Então, esses vídeos é a mesma coisa que vocês tivessem a chance de ter uma aula gratuita com um professor da Harvard. Então, acho que vale muito a pena e é importante porque é informação super atualizada, tá? Então, eu vou começar a falar um pouquinho dela, dando uma introdução dela. Então, vocês vão ver que eu tô lendo e depois, quando eu terminar, eu vou estar dando a minha opinião, tá? Então, a doutora Laura, ela é psicóloga, pediatra no Cambridge Health Alliance. Ela também é professora de psiquiatria da Universidade de Harvard e ela é especialista em autismo e realiza avaliações em psicologia do desenvolvimento e neurológica pediatra em bebês, crianças e adolescentes. O que é autismo? Então ela tentou, como ela é professora, ela tentou falar tudo de uma linguagem super simples, acessível e fácil para todo mundo poder entender de forma clara o que é autismo, sem falar palavras muito difíceis, tá? Então, basicamente, é uma maneira diferente de como o cérebro dá sentido às informações sociais. Pensamento flexível, gerenciamento das habilidades sociais, a capacidade de regulação. Como você regula seu corpo e suas energias, suas emoções. Vamos para a primeira pergunta. Uma criança com autismo de alto funcionamento, nível 1 de suporte, que pareça não precisar mais do serviço, é possível retirar o diagnóstico? Que muita gente no Brasil fala assim, meu filho era autista. Meu filho era autista e agora ele não é mais. Então, vamos esclarecer essa dúvida? Uma criança que está se desenvolvendo muito bem e não tem os desafios relacionados ao autismo, à medida que vai crescendo, devemos retirar o diagnóstico? Na realidade, os sinais não desaparecem por completo. Se as coisas que são partes do autismo estão atrapalhando seu caminho,
ou tornando difíceis para fazer as coisas na vida, isso sim é causa de um diagnóstico de uma deficiência. Esse é o tipo de questão que devemos fazer se retirarmos o diagnóstico. Se não está causando problemas, você pode retirar o diagnóstico, mas você vai sempre pensar um pouquinho diferente de alguém que não tem o diagnóstico. Se essas coisas que fazem você ser autista for como uma maneira de pensar diferente sobre as informações sociais, capacidade de processar informações sensoriais, se não interfere na sua vida, não dizemos que é uma deficiência. Algumas pessoas costumam dizer que autismo é a sua identidade. Se você conhece as regras esperadas sobre as expectativas, se você sabe como deve se comportar, como deve falar, como deve fazer amigos, e a maneira com que você aprende as coisas vai mudando conforme você vai ficando mais velho. Se alguém tem atrasos quando tem 2 a 3 anos de idade e apresenta muitos comportamentos característicos autista, como balançar as mãos, andar na ponta dos pés, e tem crises imensas, aquelas crises grandes, aqueles acessos de raiva, isso sim interfere na sua vida e você precisa buscar ajuda. Agora vamos dizer que uma criança que fez muitas terapias e aos 5, 6 anos a criança tem um ótimo desenvolvimento, ela está falando muito bem, não tem mais as grandes crises e as coisas estão indo muito bem. Você pode sim retirar o diagnóstico, porém o que acontece é quando essa criança entra na adolescência, na idade entre 14, 15 e 16, o crescimento social são diferentes. Mesmo que a criança esteja muito bem, converse muito bem, seja inteligente e tenha muitas habilidades, mas talvez ainda seja difícil para ela entender as informações sociais e fazer amigos. Essa é uma idade onde as crianças têm mais dificuldade em começar e apresentar os sinais de ansiedade, de depressão, se elas não recebem suporte. Por essa razão, é muito preocupante se tirarmos o diagnóstico e dissermos, não é mais autista, mas ainda pensa como autista, como uma pessoa com autismo. E quando se torna um adolescente ou um adulto, terá muitos questionamentos sobre por que ela pensa dessa maneira, por que ela pensa diferente. A criança se sente frustrada, porque as coisas não são tão fáceis para ela em termos de habilidades sociais. E isso pode criar mais estresse e mais problemas. Por esse motivo, não é aconselhado retirar o diagnóstico. Pode sim dizer que ela não precisa mais dos serviços das terapias. Que bom que os serviços e as terapias estão ajudando. Então vamos retirar as terapias e ver como que fica. Mas saber que é autista pode ajudá-lo a descobrir por que as coisas são tão desafiadoras, mesmo quando cresce e se torna adulta. Mas isso não significa que todas as pessoas com autismo vão ter problemas quando se tornarem adultas. Mas acontece, ao retirar o diagnóstico, onde é uma certa forma que se apaga todo o histórico do diagnóstico, e com isso não precisa mais se preocupar com nada, e que o autismo é somente um problema que devemos desaparecer com ele. O autismo nem sempre é um problema. Às vezes causa problema, mas às vezes somente é uma maneira diferente. Então, até aí ela respondeu essa pergunta e depois ela linkava essa pergunta com outros. Bom, agora é a minha opinião de mãe, o que eu vejo. Foi muito bom entender essa parte, porque o que acontece, que eu vejo aqui, tanto a minha experiência no grupo ou experiência de lidar com muitas outras pessoas, é que as crianças, se ela tem só autismo, tudo bem, ela desenvolve muito bem, né? Se ela não tem nenhuma outra
comorbidade. Então, ela tem só o autismo. Então, ela vai desenvolvendo bem, ela desenvolve bem a fala. E é importante as pessoas focalizarem que uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, o grande problema não é a comunicação, não é a fala. Atinge a comunicação e a fala. Mas o maior problema é a socialização, é o social. Porque esse vai se estender e vai ficar com a criança por todo o tempo da vida dela. Então, é muito importante que a criança, ela receba todo o apoio das terapias quando ela é criança, porque isso vai dar suporte para ela desenvolver todas as habilidades que ela precisa desenvolver, seja na comunicação, seja na área sensorial, seja nas emoções, seja na parte da socialização. É importante que ela vá recebendo a terapia e vá evoluindo. Então, à medida que ela evolui, e por ela evoluir muito, vai ficar sempre assim, o que a gente sempre vê as pessoas falando. Ela é autista? Ah, mas ela não parece. Então, assim, ela é muito normal para ser, ela é muito esquisita para ser normal. Às vezes algumas pessoas dizem, ela é meio esquisita. Então, ela é muito esquisita para ser normal e ela é muito normal para ser autista. Então, ela vai estar nesse meio, as crianças e os adolescentes que são autismo nível 1, ou que a gente costuma falar high functioning, né? Então, é muito importante, não retira as terapias, modifica as terapias, mas não retira as terapias, para depois, quando a criança crescer, ficar mais velha, e ela já vai aprendendo todo esse tempo como lidar com as coisas e como aprender a socialização, mesmo que ela esteja confusa, mesmo que ela não entenda, ela vai aprender por repetição, ela vai aprender pelo modelo, ela vai aprender em grupo. É importante que ela desenvolva para isso, se tornando, no início parece robozinho, mas depois vai se tornando natural, até que ela esteja bem integrada no meio. Então é importante, não tira, porque depois, quando ela entra na adolescência, se ela não recebeu a ajuda que ela necessitava, isso vai causar muito estresse e ela pode também ficar mais com mais coisas segurando e ser mais motivo de ter crises de ansiedade, pânico e sintomas de depressão. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dos nossos vídeos. Então, não esquece, deixa um like, compartilha para as outras pessoas poderem entender, principalmente aqueles que têm, que você conhece, que é autismo nível 1 de suporte. Compartilha nossos vídeos, ajuda nosso canal a crescer. Próximo vídeo, vocês vão ver a próxima pergunta. Bye.